Os comentadores chineses elaboraram uma classificação quádrupla do Dharmadhatu que se tornou de considerável importância para o Zen. Na dinastia Tang, tardia, a classificação deles dos 4 reinos de Dharma foi como se segue. Shi, o único, a coisa-evento individual, de onde o universo é composto. Li, o princípio ou realidade essencial, subjacente à multiplicidade de coisas. Li Shi Wu Wai, não obstrução entre o princípio e a coisa, que quer dizer que não há incompatibilidade entre o nirvana e o samsara, vazio e forma. O alcançar de um não envolve a aniquilação do outro. Shi Shi Wu Wai, nenhuma obstrução entre a coisa e a coisa, que quer dizer que cada coisa-evento envolve-se com todas as outras, e que o entendimento mais profundo é simplesmente a percepção delas em sua talidade natural. Nesse nível, toda coisa-evento é vista como autodeterminada, autogeradora ou espontânea, pois ser quase naturalmente o que se é, ser tata, somente assim, é ser livre e sem obstrução. A doutrina do Dharmadhatu é aproximadamente que a harmonia adequada do universo é percebida quando cada coisa-evento permite-se ser a si mesmo livre e espontaneamente, sem interferência. Colocado mais subjetivamente, é dizer, deixe tudo ser livre justamente como é, não se separe a si mesmo do mundo e não tente ordená-lo. Há uma distinção sutil entre isso e o mero laissez-faire, que pode ser sugerido pela maneira a qual movemos nossos vários membros. Cada um move-se por si mesmo de dentro. Para andar, não pegamos nossos pés com as mãos. O corpo individual é, portanto, um sistema de Shi Wu Wai, e um Buda entende que o universo todo é seu corpo, uma harmonia maravilhosamente interrelacionada, organizada interiormente, em vez de por interferência externa. A filosofia Mahayana pensa no corpo de Buda como tríplice, como Trijaya ou corpo triplo. Seu corpo, considerado tanto como a multitude das coisas-eventos, ou como suas formas humanas particulares, é chamado de Nirmanakaya, ou corpo de transformação. As formas humanas particulares são Budas históricos e pré-históricos, tais como Gautama, Kasvapa ou Kanakamuni, e desde que esses apareceram em carne, o Nirmanikaya inclui, por princípio, todo o universo da forma. A seguir o Shambhogakaya, ou corpo de desfrute. Essa é a esfera de prajna, sabedoria e karuna, compaixão, a última olhando abaixo para o mundo da forma, e a primeira olhando para cima, para o reino do vazio. Sambhogakaya pode também ser chamado o corpo de realização, pois é nesse corpo que um Buda compreende que é um Buda. Finalmente, ao Dharmakaya, o corpo de Dharma, que é vazio, a própria Sunya. Nagarjuna não discute a maneira a qual o vazio aparece como forma. O Dharmakaya, como Nirmanakaya, sentido, talvez, que isso seria completamente ininteligível para aqueles que não realizaram o despertar, pois o próprio Buda comparou tais buscas com a insensatez de um homem atingido por uma flecha, que não permite que essa seja retirada de sua carne até que ele tenha contado todos os detalhes da aparência de seu atacante, família e motivações. Contudo, os sucessores de Nagarjuna, os irmãos Asanga e Vasubandhu, que desenvolviam o tipo de filosofia Mahayana, geralmente conhecida como Yogacara, tentaram discutir esse problema particular. De acordo com Yogacara, o mundo da forma é Citta-matra, apenas mente, ou Vijnana-pittimatra, apenas representação.
Essa visão parece ter íntima semelhança com as filosofias ocidentais do idealismo subjetivo, nas quais o mundo externo e material é considerado como uma projeção da mente. Entretanto, parece haver algumas diferenças entre os dois pontos de vista. Aqui, como sempre, o Mahayana não é tanto uma construção teórica e especulativa, quanto um relato de uma experiência interior e um meio de despertar a experiência nos outros. Ademais, a palavra cita não é precisamente equivalente à nossa mente. O pensamento ocidental tende a definir mente em oposição à matéria e a considerar a matéria não tanto como medida, e sim como uma coisa sólida que é mensurada. A própria medição, a abstração, é que o Ocidente mais da natureza da mente, pois tendemos a pensar em mente e espírito como mais abstratos do que concretos. Mas na filosofia budista, cita não contrasta com a concepção da coisa sólida. O mundo nunca foi considerado em termos de uma substância primária, modelada em várias formas pela ação da mente ou do espírito. Tal imagem não está na história do pensamento budista. E por isso o problema de como a mente impalpável pode influenciar a matéria sólida nunca surgiu. Onde quer que fala do mundo material, físico ou substancial, o budismo emprega o termo rupa, que é mais o nosso termo forma, em vez de matéria. Não há substância material subjacente à rupa, exceto a própria cita. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. A dificuldade em fazer equações e comparações entre as ideias orientais e ocidentais é que os dois mundos não começam com as mesmas hipóteses e premissas. Eles não têm as mesmas categorizações básicas da experiência. Enquanto, portanto, o mundo nunca foi dividido entre mente e matéria, mas entre mente e forma, a palavra mente não pode querer dizer a mesma coisa em ambas instâncias. A palavra homem, por exemplo, não tem o mesmo sentido quando contrasta com mulher ou quando contrasta com animal. Um modo simplificado e um tanto quanto brusco de enunciar a diferença é que os idealistas ocidentais iniciaram o filosofar a partir de um mundo consistindo de mente, forma e matéria, ao passo que os budistas começaram a filosofar a partir de um mundo de mente e forma. O Yogacara não discute, portanto, a realização das formas da matéria com a mente. Ela discute a relação das formas com a mente e conclui que são formas da mente. Como resultado, o termo mente torna-se logicamente sem sentido, mas porque o interesse principal do budismo é com um reino da experiência que é não lógico e sem sentido, no sentido em que não simboliza ou não significa nada além de si mesmo. Não há objeção aos termos sem sentido. Do ponto de vista lógico, a proposição tudo é mente não diz nada além de que tudo é tudo, pois se há um nada que não é mente, a palavra não pertence a nenhuma classe e não tem limites, nenhuma definição. Alguém poderia usar blá, que é quase exatamente o que o budismo faz com a palavra sem sentido tatata, pois a função desses termos sem sentido é chamar nossa atenção para o fato que a lógica e o significado, com sua dualidade inerente, são propriedades do pensamento e da linguagem, mas não do mundo real. O mundo não verbal e concreto não contém classes e símbolos que significam ou querem dizer algo além de si mesmos. Consequentemente, esse mundo não contém dualidade, pois a dualidade surge apenas
quando classificamos, quando dispomos nossas experiências em caixas mentais, pois uma caixa não é uma caixa sem um interior e um exterior. As caixas mentais são provavelmente formadas em nossas mentes muito antes do pensamento formal e da linguagem supri-las de rótulos que as identificam. Começamos a classificar assim que notamos diferenças, regularidades e irregularidades, assim que fazemos associações de qualquer tipo. Porém, se a palavra mental quer dizer alguma coisa, esse ato de classificação é certamente mental, pois para notar as diferenças e associá-las umas às outras é algo mais do que simplesmente responder aos contatos dos sentidos. Ainda se as classes forem um produto da mente, da percepção, associação, pensamento e linguagem, o mundo considerado simplesmente como todas as classes de objetos é um produto da mente. Isso é, penso, o que Yogacara quer dizer pela declaração que o mundo é apenas mente. Quer dizer que externo e interno, antes e depois, pesado e leve, prazeroso e doloroso, movimento e quietude são todas ideias ou classificações mentais. A relação dessas com o mundo mental é a mesma que as das palavras. Por isso o mundo que conhecemos, quando compreendido, como mundo assim classificado, é um produto da mente. E como o som água, não é de fato água. O mundo classificado não é o mundo real. O problema do que a mente é pode agora ser visto como o mesmo problema do que é o mundo real. Isso não pode ser respondido, pois todo que é uma classe e não podemos classificar o classificador. Não é então meramente absurdo falar da mente como se não houvesse outro modo de dizer o que ela é? Pelo contrário, o matemático Kurt Gödel nos deu uma prova rigorosa do fato que todo sistema lógico deve conter uma premissa, que não pode ser definida sem contradizer a si mesma. A Yogacara toma a cita como sua premissa e não a define, pois cita aqui equivalente de Sunya e Tathata, pois a mente está além de todas as visões filosóficas, está à parte da discriminação, não é alcançável nem nunca nasceu. Digo que não há nada exceto mente. Não é uma existência nem uma não existência. Está de fato para além da existência e da não existência. Da mente brota coisas inumeráveis, condicionadas pela discriminação e a energia do hábito. Essas coisas as pessoas aceitam como um mundo externo. O que parece ser externo não existe em realidade. É de fato a mente que é vista como multiplicidade. O corpo, propriedade e habitação, e todos esses, digo, não há nada exceto a mente. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Dentro desse contínuo indefinido de cita, o Yogacara descreve 8 tipos de Vijnana, ou consciência discriminante. Há uma consciência apropriada a cada um dos 5 sentidos. Há a sexta consciência sentido, Mano Vijnana, unificando as outras 5, para que o que for tocado ou ouvido possa ser relacionado com o que é visto. A Manas, centro da atividade discriminativa e classificadora da mente. E, finalmente, a consciência armazenadora, a Laya Vijnana, a mente supraindividual que contém as sementes de todas as formas possíveis. A consciência armazenadora é quase equivalente da própria cita, e é supraindividual, porque permanece anterior a toda diferenciação. Não deve ser concebida como um tipo de gás fantasma,
permeando todos os seres, pois o espaço e a extensão estão aqui igualmente apenas em potencialidade. Em outras palavras, a consciência armazenadora é a forma cujo mundo formal surge espontaneamente ou divertidamente. Pois o Mahayana não comete o erro de tentar relatar a produção do mundo a partir da mente por uma série de causas necessárias. Qualquer coisa conectada com a necessidade causal é do mundo de Maya, não para além deste. Falando um tanto quanto poeticamente, a delusão do mundo surge do grande vazio, sem nenhuma razão, sem propósitos e somente porque não há necessidade para que isso ocorra, pois a atividade do vazio é lúdica ou vicridita, porque não é ação motivada. Assim como o Yogacara descreve, a produção do mundo formal surge espontaneamente da consciência armazenadora, fluindo para manas, onde as diferenciações primordiais são feitas. Passam dali para as 6 consciências dos sentidos, que produzem os órgãos dos sentidos ou portais, através dos quais finalmente projeta-se o mundo externo classificado. A yoga budista consiste, portanto, em reverter o processo, em aquietar a atividade discriminativa da mente e permitir que as categorias de Maya retornem à potencialidade, para que o mundo possa ser visto em sua talidade inclassificada. Aqui, Karuna desperta e o Bodhisattva deixa a projeção surgir novamente, tendo se tornado conscientemente identificado com o caráter lúcido e sem propósitos do vazio. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. As qualidades que distinguem o Zen ou Shan de outros tipos de budismo são elusivas quando se trata de colocá-las em palavras. Ainda que o Zen tenha um gênero definido e inconfundível. Embora o nome Zen seja dhyana ou meditação, outras escolas de budismo enfatizam a meditação tanto quanto, talvez mais que o Zen. E às vezes parece que a prática da meditação formal não é necessária ao Zen de maneira alguma, nem é o Zen peculiar em não ter nada a dizer, em insistir que a verdade não pode ser posta em palavras, pois isso já está no Madhyamika, assim como nos ensinamentos de Lao Tzu. Aqueles que sabem não falam, aqueles que falam não sabem. Talvez o gênero especial do Zen é melhor descrito como direto. Em outras escolas do budismo, o despertar, ou Bodhi, parece remoto e quase super-humano, algo a ser alcançado apenas depois de muitas vidas de esforço paciente. Mas no Zen há sempre a sensação de que o despertar é alguma coisa totalmente natural, surpreendentemente óbvia, que pode ocorrer a qualquer momento. Se envolve apenas uma dificuldade, é a de ser muito simples. O Zen também é direto em sua forma de ensinar, pois aponta direta e abertamente para a verdade, e não perde tempo com o simbolismo. O apontar direto é a demonstração aberta do Zen através das ações não simbólicas ou palavras, que usualmente parecem, para o não iniciado, como tendo a ver com as questões seculares mais cotidianas, ou como completa loucura. Em resposta a uma questão sobre o budismo, o mestre faz uma observação casual sobre o tempo, ou faz alguma ação simples que parece não ter nada a ver com questões filosóficas ou espirituais. Entretanto, é difícil encontrar muitos exemplos desse método antes da metade da dinastia Tang, em um momento em que o Zen já estava bem estabelecido.
mas é certamente consistente com a ênfase dos mestres antigos no despertar imediato em meio das tarefas cotidianas. Ninguém foi capaz de encontrar qualquer traço de uma escola de dhyana específica no budismo indiano. Apesar de isso não ser, por causa da nossa falta de materiais históricos, uma evidência de que ela não existiu. Se a nota característica do Zen é o despertar imediato ou instantâneo, sem passar através de estágios preparatórios, há certamente evidências desse princípio na Índia. O Lankavatara Sutra declara que há modos graduais ou repentinos de despertar. O primeiro pela purificação dos fluxos contaminados da mente, e o último através de Paravriti, uma revolução instantânea dentro das profundezas da consciência, por meio das quais as visões dualísticas são abandonadas. Compara-se com um espelho imediatamente refletindo quaisquer formas e imagens que aparecem à sua frente. Existe também uma conexão clara entre a ideia de despertar imediato e o ensinamento do Vajrasedika, ou o Sutra Cortador de Diamante, sobre o fato do alcançar do despertar não ser um alcançar algo. Em outras palavras, se o Nirvana está de fato aqui e agora, e consequentemente buscá-lo é perdê-lo, uma realização através de estágios progressivos é dificilmente apropriada. É preciso descobri-lo no momento presente e diretamente. Embora suas origens sejam provavelmente posteriores do que as do Zen na China, há também uma tradição desse tipo no budismo tântrico, e não há nada a indicar que houve uma influência reversa do Zen chinês. Paralelos dos ditados Zen podem ser vistos em uma obra tântrica do século X por Saraha. Se já está manifesta, qual o uso da meditação? Se está escondida, alguém está apenas medindo sombras. Mantras e tantras, meditação e concentração, são todos causa de auto-engano. Não macule com o pensamento contemplativo o que é puro em sua própria natureza, mas suporte na felicidade de si e cesse esses tormentos. Qualquer coisa que você vê está pronta, em frente, atrás, em todas as direções. Ainda hoje permita que seu mestre termine a delusão. A natureza do céu é originalmente clara, mas pelo olhar fixo a vista torna-se obscurecida. O budismo tibetano, igualmente, contém uma tradição do caminho curto, considerado como uma ascensão íngreme e ligeira ao nirvana por aqueles que têm a coragem necessária. Apesar da ênfase de uma doutrina mais sugestiva do Zen, na imediatez e na naturalidade, ser encontrada nos 6 preceitos de Tilopa. Nenhum pensamento, nem reflexão, nem análise, nenhum cultivar, nenhuma intenção. Deixe estabelecer por si só. Liberação imediata, sem nenhuma maquinação especial ou intenção, é também implicada na ideia tântrica de Sahara, o estado fácil ou natural do sábio liberto. Aqui não é o lugar para discutir o real significado da liberação imediata e a naturalidade, mas essas ocorrências são citadas para mostrar que a tradição de um caminho direto existia fora da China, sugerindo alguma fonte original no budismo indiano. Uma razão óbvia para a falta de materiais seria porque um princípio desse tipo, tão aberto às interpretações errôneas, pode ter sido mantido como uma doutrina secreta, discutida abertamente apenas nos tempos posteriores. A tradição do Zen mantém de fato que a liberação imediata não é comunicada pelos sutras, porém que foi passada diretamente dos mestres para os pupilos.
Isso não implica necessariamente nada tão esotérico como uma experiência comunicada por telepatia, mas algo muito menos sensacional. Por isso, quando os pânditas hindus insistem que a sabedoria não é ganha das escrituras, mas somente de um professor ou guru, isso quer dizer que os textos, de fato, tal como o Yoga Sutra, contêm apenas rúbricas da doutrina e que sua explicação total requer alguém que assimilou a tradição oral. A isso dificilmente é necessário adicionar que, desde que a tradição é primariamente uma experiência, as palavras podem comunicá-la nem mais nem menos do que qualquer outra experiência. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Entretanto, não é realmente necessário supor que houve algum dia uma escola específica de dhyana na Índia. A criação do Zen seria suficientemente explicada pela exposição dos taoístas e confucionistas aos princípios centrais do budismo Mahayana. Por isso, vê-se a aparição de tendências muito próximas ao Zen assim que os grandes sutras mahayanos tornam-se disponíveis na China, ou, mais exatamente, com a obra do grande monge erudito indiano Kumarajiva. Kumarajiva estava traduzindo os sutras em Kutzang e Shangna entre 384 e 413, no momento em que um dos seus melhores estudantes era o jovem monge Sheng Chao, que se iniciou na vida como um copista dos textos confucionistas e taoístas. Sheng Chao converteu-se ao budismo como resultado da leitura do Vimalakirti Sutra, um texto que exerceu considerável influência no Zen. Apesar de Sheng Chao ter se tornado monge, esse sutra é a história de um leigo, Vimalakirti, que excedia a todos os discípulos de Buda na profundidade de seu entendimento. Ele superou todos os outros discípulos e bodhisattvas ao responder à questão em relação à natureza da realidade não dual com um silêncio estrondoso. Um exemplo frequentemente seguido pelos mestres Zen. O estrondoso silêncio de Vimalakirti é também um tema favorito para os artistas Zen. Porém, a importância principal desse sutra para a China e para o Zen estava no ponto em que a liberação perfeita seria consistente com os afazeres do dia a dia, e que, de fato, a maior conquista seria entrar na liberação sem exterminar as contaminações. Há um apelo aqui, tanto para a mentalidade confucionista, quanto para o taoísta. A ênfase do confucionismo na importância da vida familiar não simpatizaria facilmente com um tipo rigorosamente monástico de budismo, embora os mestres budistas chineses fossem monges normais. Eles tinham grande número de estudantes avançados leigos, e o Zen, em particular, sempre anexou grande importância à expressão do budismo em termos formalmente seculares, nas artes de todos os tipos, no trabalho manual e na apreciação do universo natural. Ambos confucionistas quanto taoístas concordariam especialmente com uma ideia de liberação que não envolvesse a exterminação das paixões humanas, como klesa pode ser traduzida. Já notamos a confiança peculiar na natureza humana que ambas essas filosofias professavam. Entretanto, não exterminar as paixões não quer dizer deixá-las florir indomadas. Quer dizer soltá-las, em vez de brigar com elas. Nem reprimir, nem ceder à paixão. Pois o taoísta nunca é violento,
pois alcança seus objetivos pela não interferência, que é um tipo de judô psicológico. Os escritos de Sheng Chao, assim como seus comentários no Vimalakirti Sutra, estão cheios de citações e frases taoístas, pois parece que ele seguiu o exemplo de monges menos importantes, apesar de mais antigos, tais como Hui Yuan e Tao An, ao usar a extensão da ideia para explicar o budismo através de paralelos taoístas. Isso sugere tanto uma equivalência entre as duas tradições, que no final do século V, Liu Chu podia dizer: ao leste das montanhas Kunlun, o termo grande unicidade é utilizado. Ao oeste da Caxemira, o termo Sambodhi é utilizado. Se alguém anseia por não ser ou cultiva a vacuidade, o princípio envolvido é o mesmo. Duas das doutrinas de Sheng Chao parecem ter tido alguma importância para o desenvolvimento posterior do Zen. Sua visão de tempo e mudança e sua ideia que prajna não é conhecimento. O capítulo sobre a imutabilidade das coisas em seu livro do Chao é tão original e tão surpreendente similar à seção sobre o tempo no primeiro volume de Shobogengo de Jogen, que o celebrado filósofo Zen japonês certamente deveria ser familiar com ele. As coisas passadas estão no passado, e não podem ir até lá a partir do presente. E as coisas presentes estão no presente, e não podem chegar ali a partir do passado. Os rios que competem entre si para inundar a terra não fluem. O ar divagante que sopra não se move. O Sol e a Lua, revolvendo em suas órbitas, não giram. Da mesma forma, Dogen apontou que a lenha não se torna cinza e a vida não se torna morte, assim como o inverno não se torna primavera. Todo momento do tempo é autocontido e quiescente. Sheng Chao também discutiu o aparente paradoxo que prajna seria um tipo de ignorância, porque a realidade essencial não tem qualidades e não é uma coisa. Ela não pode se tornar um objeto de conhecimento. Por isso, prajna, entendimento direto, sabe a verdade ao não saber. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.